Muito bem, salve galera do Brap, muito boa noite. Agora são 20 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo a partir de agora aqui no canal Velocross News com uma live de informações para vocês. E a gente já começa falando de campeonato, né, galera? Pois é, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Motocross já tem data marcada e acontece aí nos dias 26 e 27 de abril, na cidade de Canelinha, Santa Catarina, mais conhecido como, sem ser essa semana, agora no outro final de semana. E temos uma atualização importante, galera. Pra você que acompanhou o campeonato, né, a primeira rodada, foi realmente uma etapa que entrou pra história. Foi muito top. Os motores roncaram, uma estrutura incrível, uma pista desafiadora na lama ali, no barro. E realmente foi top, né? Um espetáculo. Porém, de tudo isso que aconteceu, meus amigos, uma coisa chamou muito a atenção de todo mundo, né? As pessoas veem, sim, reconhecem que o Campeonato Brasileiro tá numa fase bacana, mas não pode ser dito isso sobre a categoria MX1, galera. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2025 acendeu um alerta vermelho. Apenas 12 motos alinhadas no gate da MX1 em Ponta Grossa, Paraná. E agora, a organização corre atrás, né, contra o tempo para tentar salvar a principal categoria da competição. Nessa live de hoje, vamos trocar uma ideia sobre os bastidores, os possíveis motivos dessa baixa participação e também comentar as novas medidas anunciadas hoje pela organização do campeonato. E aí eu te faço perguntas para vocês poderem responder pra gente. Será que ainda dá tempo de recuperar a categoria MX1? O que está acontecendo com um motocross brasileiro na categoria MX1? Quais serão as soluções possíveis? Inclusive a organização divulgou soluções possíveis e a gente vai trazer essa informação a partir de agora. Então chega mais, galera, bora participar, deixa o like, comenta, compartilha e tamo no ar aqui em mais uma cobertura especial na tela do Velocross News. Muito bem, seguinte, galera, o site oficial, né, da competição esse ano nos trouxe uma bomba agora há pouco, né, vamos dizer assim. Pelo menos eu fiquei sabendo agora há pouco, já tô trazendo a informação, que essa aí tá na tela, ó. Em uma grande, o título da matéria diz o seguinte, ó: organização do MX1 GP Brasil Sport Bay implementa ações que fortalecem o motocross nacional e incentivam os pilotos. Aí eles seguem dizendo o seguinte na matéria, ó: em uma grande demonstração de comprometimento com o crescimento e a valorização do motocross nacional, A organização do MX1 GP Brasil Sport B anunciou uma série de ações estratégicas que prometem acender ainda mais as disputas, galera. Agora, você deve estar se perguntando quais são essas novidades. Ó, essas mudanças não são apenas ajustes técnicos. Elas representam um gesto de reconhecimento e incentivo ao esforço dos atletas que aceleram com paixão e coragem em cada etapa. Uma das novidades é que os pilotos da classe MX2 poderão também pontuar na MX1. Outra medida que deve ser recebida com entusiasmo, eu abro aspas, esse texto todinho pro pessoal da organização da prova, tá? E pelos competidores, é o incentivo direto aos pilotos mais experientes que se desafiam em mais de uma categoria. Presta atenção, os 10 primeiros colocados da MX3 que optarem por alinhar também na MX1 terão isenção total na taxa de inscrição nessa categoria, além de receber de volta o valor pago pela inscrição na MX3. O mesmo benefício se estende aos 5 primeiros colocados da MX4, reforçando o incentivo para que os pilotos levem sua bagagem e talento também para a principal categoria do campeonato MX1. E para que continua, né? Aspas ainda continua.
E para os que estão retornando ou chegando agora no cenário nacional, uma oportunidade imperdível. Os pilotos que não participaram do Campeonato Brasileiro no último ano terão 100% de bônus em sua inscrição na classe MX1. Um convite claro para que novos nomes e talentos se somem ao espetáculo das pistas. Outro passo importante dessa nova fase é a inclusão de etapas dos campeonatos estaduais dentro da agenda do MX1 GP Brasil Sport Bay. Essa integração fortalece os calendários locais e aproxima o piloto e os públicos regionais de um dos maiores campeonatos de motocross da América Latina. E ainda segue o texto. Essas novas ações já estão sendo válidas, né, para a segunda etapa do MX1 GP Brasil Sport Bay, que acontece em Canelinha, Santa Catarina. E para finalizar, aspas ainda, mais do que ações administrativas, essas decisões demonstra o olhar atento para o futuro do esporte, um motocross mais acessível, unido e valorizado, onde cada piloto independente da categoria encontra espaço para crescer, desafiar-se e escrever a sua história sobre as duas rodas aí. Esse texto é um texto oficial, uma matéria publicada, né, no site mx1gpbrasil.com.br. Bom, para comentar um pouquinho sobre essas medidas adotadas pela organização do Campeonato Brasileiro de Motocross, para tentar trazer mesmo pilotos para a categoria MX1, que a gente sabe que na primeira etapa, em Ponta Grossa, foram apenas 12 pilotos alinhados na principal categoria do campeonato. Isso foi um assunto, né, que de uma forma indireta todo mundo comentou, né? Para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui na programação do Velocross News o criador de conteúdo e também Braptuber, Eliel Sena, do canal Gate Fechado, que faz uma cobertura especial das principais competições aqui no Brasil. Eliel, muito boa noite, bem-vindo à programação do Velocross News, meu amigo. Fala, pilotos! Muito obrigado, Rafa, mais uma vez de comentar sobre o brasileiro de motocross. Pilotos, o negócio ficou muito, como se dizer, feio, mas a organização está trabalhando a respeito disso aí. Pois é, Eliel, no seu ponto de vista, essas ações tomadas hoje pela organização do evento, você acha que essas mudanças aí, na verdade está escancarado que eles estão tentando levar pilotos de todo lugar ali para poder ter volume de pilotos na categoria MX1, isso é notável, a gente vê ali uma movimentação, eles convocaram praticamente os pilotos da MX2 para alinhar no gate, deram a oportunidade dos pilotos das outras duas categorias também, incluindo pagando a inscrição dos pilotos, né, e o que você acha? Essas medidas adotadas hoje pela organização refletem uma situação confiável? Você acha que vai ter resultados suficientes para poder encher o gate na segunda etapa em Canelinha? Aparentemente, possa ser que tenha. Para tentar trazer, dar volume. Só que reflete um erro que eles cometeram de tirar a MX Elite. Pois a MX Elite era que trazia as duas categorias do campeonato. Que dava aquele show. E depois que eles mudaram tudo isso, que trouxe agora esse novo formato para o Campeonato Brasileiro, aí foi um tiro no pé. Só que eles podem implementar muito mais medida, né? Valorizar os pilotos privados para trazer para a categoria principal. Você vê os estaduais estão todos lotados, a categoria principal. Porque a categoria principal do campeonato mais importante do calendário do motociclismo nacional tem poucos pilotos. Aí fica a pergunta, né? Pra galera responder aqui no chat. O porquê? Muito bem, então tá aí, realmente, a verdade nesse momento, as informações acabam de surgir e ainda a gente vai ver, né, bem provável que a CBM, juntamente com o pessoal da Promox Brasil, enfim, toda a equipe organizadora, bem provável que nas próximas horas eles também soltem um novo regulamento, né, que inclua essas novas informações, né? A gente tem aí então que os 10 primeiros,
os pilotos, né, da MX2 podem também pontuar na MX1. As perguntas que a gente já faz vão ser quantos pontos? Vai ser uma terceira bateria, uma segunda bateria? Como que vai funcionar da MX2? Quantos pontos? Em relação aos pilotos da MX3, que são os 10 primeiros colocados, ali já na divulgação não diz que eles pontuam, mas eles podem ter, inclusive, a inscrição paga, né? Eles vão pagar a inscrição, correr na MX3, e aí depois vão ter o dinheiro de volta, né? Muito bacana. É uma situação assim, realmente a gente vê que a organização da prova está tentando realmente encher o gate da MX1 de qualquer maneira. Isso também inclui os 5 primeiros colocados da MX4 também, que também terão a inscrição isenta e também receberão, né, o dinheiro de volta. Agora, a pergunta os pilotos já podem se inscrever, no caso, quem foram os 10 primeiros da MX3 na primeira rodada, já podem participar agora da segunda etapa, valendo essa isenção, ou vai valer a partir da segunda etapa? O piloto vai ter que correr a MX3, se posicionar bem e depois alinhar na MX1. Qual que é? Se tem alguma informação em relação desses bastidores, desse regulamento, ou ainda não tem nada? Só um minuto, Rafa. Tudo bem. Bom, então essas são as perguntas. Galera, vai deixando seu like, vai comentando, vai interagindo com a gente, turma. Vai deixando seu like também, que é importante, né? Mas enfim, a gente segue falando então do Campeonato Brasileiro, que foi um verdadeiro sucesso, né, galera? Mas podemos voltar ao Dr. Eliel Senna, do Gate fechado? Opa, desculpa aí, erro técnico aqui, tá? Normal. É o seguinte. Essas medidas que eles estão tomando provavelmente deve sair no regulamento. A gente acredita que seja assim, né? Para documentar e formalizar, porque aparentemente, se você misturar todas as categorias e for pontuar, dificulta o trabalho de quem vai contabilizar aquela pontuação para o fim do campeonato. Eu acredito baseado nessa situação, porque imagina você reúne aí pilotos MX1, ou melhor, MX2 pontuando, MX3 pontuando, MX4 pontuando. Então, mas pela informação já dita que até o momento, a única classe que vai pontuar, é o que dá pra entender, né, de fato, é que as informações são tudo muito novas, a gente tá aqui nesse Break News especial mesmo, trazendo tudo, é que o que dá pra entender é que apenas a MX2, os pilotos da MX2 vão pontuar. A pergunta é quantos pontos? E como os pilotos vão se sair, né? Enfim, é muita coisa, né, cara? Ó, inclusive, essa informação... Ó, eu sou obrigado a ler comentários aqui da audiência, ó. Vamos lá. A audiência pode comentar o que quiser, mas enfim. O Fabin Nender diz assim, ó. Depois de um total fracasso que viram em Ponta Grossa, estão desesperados para corrigir o grande erro. Um campeonato do qual colocaram o nomenclatura MX1 GP Brasil, mas não tem piloto na categoria. O que nós, pilotos, devemos cobrar não é a isenção de inscrição, e sim premiações dignas de... Não tô enxergando. Eu não tô enxergando. Cara, é difícil ser cego, né? Pera aí, eu vou conseguir, Thor. Olha aí. Pera aí. Perdão. O cara vai ler a opinião e não consegue enxergar. Agora sim, usamos recursos. Ó, eu vou dizer de novo, abre aspas. Depois de um total fracasso que viram em Ponta Grossa, né, estão desesperados para corrigir o grande erro. Um campeonato do qual colocaram a nomenclatura MX1 GP Brasil, mas não tem piloto na categoria. O que nós, pilotos, devemos cobrar não é a isenção de inscrição, e sim a premiações dignas de todo o gasto que tem para se manter no esporte. Outro detalhe
essas isenções na MX1 e as outras categorias que dão um gate cheio, por que não? A resposta talvez seria porque não lhe convém. Tá aí, ó, a opinião do nosso inscrito aí. Rapaz. Mas é isso. Então, Eliel, a gente tem que aguardar, então, realmente a divulgação do novo regulamento e tentar entender melhor como é que vai funcionar, né? A gente cobra, né, aí o posicionamento do MX1 GP de forma de vídeo mesmo, explicando toda essa situação, porque isso facilita a compreensão de quem acompanha o esporte, que tem a paixão pelo esporte, e também nós trazemos a informação correta pro ouvinte, né, para os nossos inscritos, para a galera que acompanha o esporte. Então, a gente cobra esse posicionamento aí da CBM, da MX1 GP Brasil. Só lembrando que a nomenclatura não se desfaz o campeonato, né? Porque se eles mudarem de BRMX para MX1 GP Brasil, tá top. Mas desde que tenha um regulamento bacana, tenha um incentivo maior dos pilotos, porque, poxa, o ano passado o grid estava lotado. Esse ano já teve esse vexame por um campeonato que é o maior campeonato da América Latina e o terceiro maior campeonato do mundo, cara, entendeu? Até os nossos irmãos aí latino-americanos, gate dá cheio, e são campeonatos nacionais. A CBM, junto com a MX1 GP Brasil, tem que estudar toda essa parte aí para incentivar mais pilotos a competir aí na principal categoria, né? Para não precisar pegar pilotos de outras categorias para tentar tampar um possível vexame, né? Do maior e melhor campeonato da América, RMX ou MX do GP Brasil. São muitas polêmicas já no início do campeonato, né? A gente não tá aqui nesse vídeo para poder listar todas elas, mas é notável que a aceitação do nome, eu acho que é um dos principais fatores. Ninguém tá aceitando o nome, né? Que se chama MXGP Brasil Sport Bay de moto... Pronto, né? Acho que é isso, né? MX1 GP Brasil. MX1 GP Brasil Sport Bay. Esse é o nome. Isso. MX1 GP. MX1 é o nome da categoria que está em colapso nesse momento. Para você ter uma noção da seriedade da situação. E uma enquete rápida feita com a galera, dá para notar que o que eles mais pedem é premiação para os pilotos privados. É isso que a galera tá querendo. E por que a CBM não se movimenta, né? Não há recursos, a gente sabe que o campeonato é o mais rico de todos. Talvez eles deveriam fazer uma consulta pública, sei lá, tentar conversar com os pilotos mesmo, que é a galera que tá ali envolvida, que a galera que pode se beneficiar com a situação, né? Então, o que vocês querem? Essas ações que eles tomaram, né, de tentar encher forçadamente a categoria MX1, eu acho que não é uma atitude tão acertada. Já é sim uma movimentação, a gente está vendo que eles estão incomodados com a situação, já é um bom começo, né? Tudo que a gente queria é exatamente isso. Estão incomodados com a situação, estão tentando buscar soluções, e as soluções divulgadas de momento são essas, né? São ações aí que eu não sei qual que vai ser o nível de reflexão, a gente vai poder ver isso aí e não vai demorar muito, não vai faltar, não vai precisar de muito esforço de imaginação, porque na próxima semana, né, nos dias 26 e 27, a gente vai ter já a cidade de Canelinha, Santa Catarina, recebendo, né, a segunda rodada. E a gente vai ver já se esse esforço aí da organização, de todo mundo, né, nos bastidores, se já vão surtir resultados, né, mas é basicamente quase uma volta, vamos dizer assim, né, com a situação dos pilotos da MX2, né, que poderão pontuar na MX1, é quase uma volta da categoria Elite, né, podemos dizer, misturar tudo, quase a volta da categoria Elite. Agora a novidade mesmo é os pilotos MX3 e MX4, né, vale aí para os 10 primeiros colocados da MX3 e para os 5 primeiros colocados da MX4. Além de não pagar a inscrição da prova, eles também levarão isenção e terão o dinheiro de volta pago pela inscrição das categorias. E agora o que ficou um pouco confuso
é a questão, e para os que estão retornando ou chegando agora no cenário nacional com uma oportunidade imperdível. Os pilotos que não participaram do Campeonato Brasileiro no último ano terão 100% de bônus em suas inscrições na classe MX1. Que é um convite claro para que os novos nomes e talentos se somem ao espetáculo da pista. Fecho aspas aqui. Essa informação também já é um pouco contraditória, porque a gente viu aí uma situação recente de uma retirada de uma categoria importante, que é a categoria nacional, e dentre muitas informações extras oficiais, porque não houve uma informação oficial divulgada pela promotora e nem pela CBM, nem pela organização. Houve várias pessoas aí que estão no meio, né, dizendo, eu digo assim, a mídia que faz a cobertura ou as pessoas que acabam fazendo parte ali do grupo, né, que divulga a situação, soltou no ar, depois todo mundo teve que engolir e tá aí até hoje. Mas uma das hipóteses, eu abro aspas aqui, tá, pessoal, só para poder dizer, é que era muito perigoso as motos nacionais que estavam cada vez mais potentes e estavam ali perigoso na pista. Aí agora eles querem dar a oportunidade de pilotos que não correm ou que são novatos entrar na principal categoria com moto de 450 em umas pistas desafiadoras que são essas do Campeonato Brasileiro. Você acha que não tem alguma coisa errada? Eu não vou dar minha opinião, eu tô trazendo aqui os fatos como eles são, né? Os fatos são esses, não é minha opinião, é o que tá dizendo ali. Se você se atentar e ler aí, ó, essa informação não sou eu que tô dizendo, é a própria organização do evento que divulgou hoje, né? E eu abro aspas de novo e leio novamente o que está escrito, ó. E para os que estão retornando ou chegando agora no cenário nacional, uma oportunidade imperdível. Os pilotos que não participaram do Campeonato Brasileiro no último ano terão 100% de bônus em sua inscrição na classe MX1. Um convite claro para que os novos nomes e talentos se somem ao espetáculo das pistas. Então é uma informação contraditória, muito complicado até você dizer aqui, porque a gente está falando da principal categoria, onde tem os melhores pilotos. E tá em falta dos melhores pilotos, porque os pilotos não estão alinhando. A galera que tá treinando todos os dias, que temos pilotos sim, muito bacana, que fazem o Campeonato Brasileiro, que correram ano passado, mas essa classificação ali ficou muito, sei lá, nem sei o que classificar, foi estranho essa situação ali. A gente vai depois, assim que sair todas as informações do regulamento novo, que eles vão ter que fazer em relação a essa situação, a gente vai trazer aqui ao vivo e tentar entender e ler certinho e divulgar para vocês. Nós não estamos aqui questionando e nem criticando, estamos pondo os fatos de acordo com o que eles acontecem, né? Vocês também que acompanham o canal e vocês também aí da organização que possam trombar com esse vídeo, vocês sabem que nós estamos falando da principal da categoria do campeonato. Então, digamos assim, um piloto que não participou, né, são motos de 450 cilindradas, até 450 cilindradas. Então, são máquinas potentes em pistas desafiadoras. Aí você vai pegar um piloto que não tem a expertise e a experiência de correr no Campeonato Brasileiro e colocar numa pista, não seria um pouco arriscado? Não se contradiz a todas as informações, repito, extra-oficiais que foram sinalizadas e publicadas aí por diversos criadores de conteúdo e mídias do esporte? Onde é que está o erro? O que aconteceu? Bom, essas são as informações de hoje. Quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. E aí sim, vocês podem opinar e falar o que vocês quiserem, né, Eliel? Mas enfim, seu ponto de vista em relação a essa situação, meu amigo. Fala com nós. Cara, é justamente isso. Muitos inscritos, muitos amantes, pilotos também, sentiram a falta de grandes pilotos como Lucas Dunca, Caio Lopes e outros pilotos que não participaram dessa primeira rodada do Brasileiro de Motocross. Essa oportunidade que eles estão dando para os pilotos é um pouco meio arriscado, porque, querendo ou não, é a principal categoria do campeonato. É aonde as melhores equipes do Brasil selecionam os seus melhores pilotos. Você tem noção disso? Casei um francês, 2 franceses, né? Os melhores pilotos do Brasil que disputam MXGP,
Tá entendendo? Então, ser um piloto que ainda não tem essa experiência de disputar numa pista que nem o brasileiro de motocross, o nível do que é a pista do brasileiro de motocross, eu acho meio arriscado ainda. Eu acho meio arriscado. Eu acho não. É arriscado. O piloto aí andar de 250, aí até sim, né? Mas umas categorias mais abaixo, tipo o MX4. Agora, um piloto novo, encarar de cara uma 450 cilindros, que já viu o tamanho das cavas que forma ali no. Então é muito perigoso, muito arriscado. Eu meu acredito amigo. que observar direito essa primeira nota e tentar entender o público, tentar entender os pilotos, o que eles querem de fato para participar dessa primeira da categoria para o campeonato. Entendeu? Esse é um dos posicionamentos. Verdade. Tá entendendo? Ô, Eliel, mas cara, é isso, ó, vamos ver se nossa audiência aqui no chat se manifestou mais alguma coisa. Tava lendo os comentários aqui, realmente, uma das coisas que o pessoal mais pede é premiação top que compense para os pilotos privados, cara. É um das principais pedidos, né? Vamos lá, ó. O Horizontes, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo computador que eu consigo enxergar melhor. Boa, consigo. Aí, ó, bacana. O canal Horizontes, quero saber como o esporte pode crescer no Brasil com motos de corrida custando R$84 mil. Quero ver se vai pra frente assim. Conheci muitos talentos que desistiram da carreira por não dar conta. Aqui entra num assunto muito sério, né? A gente tá falando, além do campeonato MX1 ser um campeonato muito disputado, pilotos de alto nível, a gente vê aí vários pilotos gringos, inclusive, participando este ano. A gente tem que levar em conta o custo. Talvez esse seja um dos maiores problemas hoje. O custo de você estar alinhado no gate do Campeonato Brasileiro de Motocross. Para participar do Campeonato Brasileiro, galera, é muito custo, é um investimento alto. Então, se você não tem um retorno financeiro compatível com aquilo, talvez só o hobby não compense. Talvez seja isso também que está acontecendo, porque a gente vê que é um dos principais pedidos dos pilotos. Premiação. E a gente vê, cara, eu não sei o motivo, né? A gente pode até tentar perguntar para a CBM depois, o porquê não ter uma premiação muito top no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o orçamento tem, pelos custos, né, que eles levantam, patrocínios gigantescos e também há uma cobrança por parte da CBM. Estou falando aqui para vocês dos bastidores, né? Tipo, a cidade contribui, os patrocinadores, os pilotos, até o estacionamento do box é pago, né? Para você poder estar ali no campeonato. Então a receita disso é muito grande. Claro que também, na contramão disso, a estrutura de manter um evento desse porte é muita grana, né? Mas eu acho que daria para ter uma premiaçãozinha que seja mínima, para começar, para incentivar, pelo menos as principais categorias, pelo menos para as principais posições. Eu acho que aí já é um caminho interessante que poderia muito bem ajudar os amigos pilotos. Não é cortando a tua conversa, não, mas no passado tinha premiação antes dos pilotos gringos vir para o Brasil. Tinha sim uma premiação e há relatos de pilotos que quando eles ganhavam a premiação, cara, ele comprava pneu, comprava relação, às vezes no decorrer da prova ali estragava um pneu, então já tinha a grana para pagar ali as lojas. Então, toda essa grana que eles ganhavam, eles movimentavam dentro do próprio campeonato brasileiro. Então, talvez se a CBM pensasse nessa possibilidade de trazer esse novo projeto de premiação, talvez seria um incentivo para os pilotos a vir participar. Porque aí não deixava de ser só um título, mas tinha um retorno financeiro por detrás, tá entendendo? Assim como é nos outros campeonatos fora do país. Talvez seja um modelo. Mas é mídia. Realmente.
a parte midiática. Sim, hoje está muito fácil do piloto ter muita mídia. Hoje a internet está aí para ajudar, tá entendendo? Não é antigamente que tinha a televisão para mostrar aquela estrutura, tá entendendo? Então eu acho que vale ressaltar e atualizar todo esse processo para melhorar e incentivar ainda mais os pilotos nas principais categorias do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Muito bem, para você que está chegando agora, estamos ao vivo comentando uma atualização, um update importante aí divulgado hoje pela organização do Campeonato Brasileiro de Motocross sobre um incentivo, uma maneira de tentar literalmente, eu abro aspas ali, salvar a categoria MX1 no Campeonato Brasileiro. As outras categorias estão indo bem, muito bem, realmente gates lotados. Teve várias categorias que inclusive teve que ter classificatórias pelo número gigantesco de pilotos. Só que isso não reflete na principal categoria do campeonato, que é a MX1. E a principal categoria mesmo, galera, é a mais esperada, é a mais forte, é onde estão os melhores nomes. Porém, na primeira rodada que aconteceu em Ponta Grossa, simplesmente tinha apenas 12 motos alinhadas no gate. E isso chamou a atenção de todo mundo. E muitas perguntas foram feitas. O que está acontecendo? O que podemos fazer para melhorar? Qual que é a atitude? Quanto foi hoje, né? Então a organização trouxe umas informações importantes, umas atualizações que mudam também o regulamento do campeonato, né? E eu leio para você um pedacinho também, ó. Aspas, ó. A partir de agora, os pilotos das classes MX2 poderão também pontuar na MX1. Outra medida que deve ser recebida com entusiasmo pelos competidores é um incentivo direto aos pilotos mais experientes que se desafiem em mais de uma categoria. Os 10 primeiros colocados da MX3 que optarem por alinhar também na MX1 terão isenção total na taxa de inscrição nessa categoria, além de receber de volta o valor pago pela inscrição na MX3. O mesmo benefício se estende aos 5 primeiros colocados da MX4, reforçando o incentivo para que esses pilotos levem sua bagagem e talento também para a principal categoria do motocross MX1. Outra informação também que veio, que aí é um pouco mais polêmica, mas eu vou trazer aqui aspas para a informação, para os que estão retornando ou chegando agora no cenário nacional, uma oportunidade imperdível. Os pilotos que não participaram do Campeonato Brasileiro no último ano terão 100% de bônus em suas inscrições na classe MX1. Um convite claro para que novos nomes e talentos se somem ao espetáculo na pista. Agora, perguntas que se fazem e não temos resposta nesse momento. Quem que serão os pilotos que poderão alinhar? Serão pilotos nacionais? Poderão ser pilotos gringos? Porque a informação está ali. A gente pode fazer diversas reflexões e também diversas interpretações, né, cara? É muita coisa que pode interpretar a partir dessas informações. Então, a gente não pode ficar aqui especulando e trazendo especulações e só fazendo perguntas também, porque já são muitas perguntas a serem recebidas, né, a serem respondidas, perdão. Agora é aguardar as informações oficiais, aguardar o novo regulamento e ver o que vem pela frente, né? Da organização a respeito dessa situação, porque tem que deixar claro. Agora, olhamos bem, as equipes se preparam para um campeonato muito longo, e principalmente esse campeonato de 2025, né? Temos etapas em várias partes do país. Temos no Nordeste, temos aqui em todas as regiões, né, esse ano. A região do Nordeste. Então, o custo é muito alto, né? As idas e vindas são muito altas. Então, eu acredito que, a partir dessa informação, eu acredito que a própria organização do evento vai pensar e repensar em cima de cada opinião dos pilotos para melhor entregar um bom resultado, porque, querendo ou não, os gringos, né, estão de olho no Brasil.
Porque se eles não estivessem de olho no Brasil, não teríamos pilotos querendo vir correr no Brasil. Nós temos aí Wilson, né, que hoje correu, final de semana correu no AMA Supercross, claro, é a Arena Cross, mas são campeonatos nacionais. Temos aí o Stephen Rubini, né, o Aranda, que foi campeão na 250 no Mundial das Nações. Então, são pilotos que automaticamente vão atraindo mais pilotos. Tivemos no ano passado o Harry Kulas, né, que chegou já mostrando resultado. Tá entendendo? Então, automaticamente, as mídias lá de fora, é porque a gente não fica sabendo, não procura, mas automaticamente eles estão de olho no Brasil. Tá entendendo? Então, cabe à organização posicionar a respeito desse cenário e trazer mais claras, melhores informações para o campeonato se desenvolver melhor. E, né, claro que isso não vai agradar a todo mundo, mas desde que esteja, como eu posso dizer, melhor para o piloto gringo ou o piloto mesmo nacional participar das principais categorias do campeonato nacional. O que a gente vê, na verdade, é uma situação... Na verdade, a gente não tem ideia do que tá acontecendo, assim. Nem a própria organização, eu acho, tem muita ideia do que tá acontecendo. Porque essa atitude que eles tomaram hoje mostra que, pelo menos, eles estão cientes da situação. Eles não dão o braço a torcer. Você pode ver que até o texto ali diz que é para incentivar o esporte, não sei o quê. É um texto sucinto, pontual e que expõe realmente a situação. Mas a própria organização do MX1, eu não consigo acostumar com o nome, eu vou falar BRMX. Perdão. Brasil. Não, é BRMX. A própria organização do BRMX 2025, eles estão cientes de que algo precisa ser feito. E o que vai ser feito? Então as atitudes começaram a ser tomadas. Eles vão tomar. Estamos entrando para a segunda rodada. Daqui pro final da temporada tem muita corrida. São muitas etapas. Então tem muita coisa para acontecer. A gente já vê que há uma flexibilidade, né, por parte da organização de mudar o regulamento, de tentar tornar as competições um pouco mais... Tô falando da MX1 um pouco mais cheia. Claro, querendo ou não ali, ó, essas atitudes que eles estão tomando hoje força os pilotos da MX2 a alinhar na MX1 em busca de pontos importantes, que ninguém é besta, né? Também possibilita que os pilotos da MX3 e MX4 brinquem, porque seria mais ou menos isso, brinque na MX1. Mas aí abre muitas perguntas. Vale a pena? Será que dá pra se arriscar? Dá pra se arriscar? Você tá ali, ó, porque são os 10 primeiros da MX3, exemplo. Mas digamos que você é o P1 da MX3. Vale a pena você se arriscar na MX1? Por que vale a pena? Só por conta de você ganhar uma inscrição? Receber de volta de inscrição? Nós temos um comentário do YouTube, deixa eu ver aqui. Quais seriam a premiação ideal aqui no ponto de vista do nosso amigo inscrito? Só. Em primeiro lugar, 10 mil reais. Em segundo, 8 mil. Em terceiro lugar, 6 mil. Em quarto lugar, 4 mil. E em quinto lugar, 2 mil. E até o 10º, 1 mil reais. A MX1 merece uma premiação top do campeonato. E nós não estamos falando de um valor tão alto, né? Claro que é muita grana. Isso. Só um incentivo realmente para o piloto se sentir confortável na hora de correr. Falar, poxa, eu vou lá, vou dar o meu melhor, ainda vou ter esse retorno financeiro caso eu esteja dentro dos 10 primeiros colocados. Sim, é um incentivo. Isso aí sim é um incentivo. Porque aquele piloto que sente, né? Eu tenho a capacidade, eu vou alinhar no gate ali. Aí, digamos que eu posso ganhar uma grana. Essa grana pode ajudar nos custos da viagem, pode ajudar na manutenção da moto, pode ajudar em muitas situações. Talvez seja... Cara, é o que eu tô falando, é muitas perguntas. O ruim é que a gente começa a falar, que a gente daqui a pouco já tá comentando e trazendo a nossa opinião, que não é o foco aqui da informação, é só trazer os fatos, mas é muitas possibilidades e a gente vê
Primeiro de tudo, qual que é a conclusão de tudo isso? Primeiro de tudo, que a organização, sim, entendeu e sentiu o baque ali de ver a largada da MX1 com 12 motos. Cara, poxa vida, eu acho que foi a imagem mais chocante. É engraçado que, como nós brasileiros e também a humanidade, né, nós humanos, somos fracos e conseguimos dar uma ênfase muito maior, destacar muito maior uma coisa que está errada do que uma coisa que está certa. Exemplo, as categorias lotadas ali, não tinha um lugar no gate. Isso aí ninguém tá falando, mas a questão da MX1 com 12 motos, isso aí já todo mundo falou, repercutiu e tá repercutindo agora. Mas por que isso? É tentando realmente que essa informação chegue, né, na promotora, na organização, na CBM, enfim, nas pessoas que realmente têm a caneta para poder tomar uma decisão e tome uma decisão favorável ao esporte. Há uns anos atrás, aconteceu muito parecido com isso, e era menos motos ainda alinhando na principal categoria, porque a gente fazia transmissão ao vivo aqui no canal. Quem acompanha aí o canal, inclusive, acompanha alguma transmissão, pode deixar nos comentários. Já teve uma situação crítica, só que melhorou. Só que agora, esse ano, tipo, voltou isso. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Muitos pilotos também, grandes nomes, não alinharam no gate em nenhuma das categorias. Alguns estavam lá assistindo a prova, outros estavam em outro país, outros estavam em corridas locais, ou se preparando, treinando. Cara, isso aí chama a atenção. Algo de errado tá acontecendo e a gente não tem o poder de mudar. As únicas pessoas que têm o poder de mudar, melhorar ou ajudar nessa situação é a organização, é a promotora, é o pessoal que tá lá. A gente tá aqui só para trazer a informação, e a informação é essa, então, de momento, que sim, a promotora do Campeonato Brasileiro de Motocross, juntamente com a organização, a CBM, estão tentando tomar providências para poder ter mais moto no gate da MX1. As providências foram ditas aqui nesse vídeo várias vezes. E agora é aguardar a segunda etapa do campeonato, que acontece nos dias 26 e 27 de abril em Canelinha, Santa Catarina, para a gente poder ver se essas medidas adotadas hoje pela organização, se elas, né, trarão um efeito positivo ou não. Essa é a interrogação, essas são as perguntas que a gente fala. A gente está aguardando aí então o regulamento certinho para entender quantos pontos os pilotos da MX2 vão faturar correndo na MX1. Vamos entender também, o que não ficou muito claro é a respeito dos novos pilotos que não participaram do campeonato ano passado, que podem alinhar no gate sem pagar a inscrição também. Como que vai funcionar, quais são as regras, idade, tudo mais. Claro, a CBM é um órgão, instituição profissional, eles não estão ali para brincadeira, eles não estão ali... Eu não vou sair aqui hoje e fazer uma etapa do campeonato, eu vou errar em tudo, né? Mas tudo muito previsível, cara. Com certeza ali, momentos antes do alinhamento do gate, eles sabiam, porque as inscrições são feitas antecipadas, eles sabiam que tinha poucas motos ali alinhadas no gate. Então, é isso. Eliel, meu amigo, quer fazer mais alguma consideração? Pode ficar à vontade aí. Cara, é isso mesmo. Eles analisando toda essa situação e fazendo um posicionamento, né, formal, em vídeo ou em documento, e disponibilizando para a gente divulgar isso aí e trazer com mais clareza os nossos pilotos que estão aí nos assistindo e que seguem, que amam o esporte. Então, deixando claro todas as coisas, todos os pingos nos is, para melhor fluir, porque nós, a mídia, tenta melhorar, levar informação de qualidade. E quando chega uma informação dessa, a gente trabalha a informação e passa da melhor forma possível para o nosso telespectador, para o nosso inscrito acompanhante aqui. E esse posicionamento da CBM, assim que a gente aguardar todo esse novo regulamento, lá que a gente vai trazer aqui no gate fechado ou aqui no Velocrossville, né, Rafa? E explicar para vocês o que vai ser da etapa de Canelinha até a grande final aí em Dayatuba, se não me engano, né? Com certeza, né? A gente segue acompanhando aqui e a gente fica em plantão, né? Podemos voltar a qualquer momento aí com
mais informações sobre o Campeonato Brasileiro e também outras competições que agitam o final de semana. A gente tem mais comentários, na verdade são muitos comentários chegando aqui, né? Os comentários sempre são os mesmos, né? Posso dar uma ideia? Para colocar mais pilotos na MX1, coloca premiação somente para os pilotos privados, por exemplo. O João foi o 9º colocado na MX1, o primeiro piloto privado da lista. 5 mil para o João e assim por diante vai dividindo entre os privados. Cara, tem possibilidades, né? Inclusive os próprios pilotos, as próprias mídias e também os veículos, né, de informação trazem possibilidades. Há muitas possibilidades. Mas cabe à CBM, juntamente com a Promox e os organizadores, os diretores, decidirem o que é melhor. Pelo menos estão tentando tomar uma providência, e as providências iniciais foram tomadas hoje. Inclusive, dá para entender que foram tomadas assim, a toque de caixa, né? A gente precisa fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. E fez. Trouxeram as informações. É bacana pelo menos esse posicionamento aí, não deixar acabar tudo, mas esse posicionamento aí foi muito inteligente, muito importante. Já é o início, a galera já vê, poxa, já mudou. Você vê a galera comentando lá na página oficial deles, pô, já tá mudando, já tá. Então é legal ver isso aí. Então, sim, muito hoje o esporte mesmo. É para melhorar, porque quando um dirigente do campeonato vai conhecer outros campeonatos, como o Mundial de Motocross ou o Motocross das Nações, é trazer o que eles têm de melhor lá e aplicar no nosso campeonato. Tá entendendo? Para deixar nível a nível. Então, eu acredito que essas mudanças, baseado nessas informações que passaram e deixando claramente, tá entendendo? Para que os pilotos tenham consciência do que eles estão entrando, né? Porque não pode entrar qualquer pessoa, estão entrando nas principais categorias do campeonato, e aí melhora a vida do campeonato em si, e a gente tem um melhor campeonato aí em 2025. É o que a gente quer trazer de informação aí para você que segue a gente e que gosta, que apoia o projeto do Campeonato Nacional. Muito bem, o nome diz, né, o maior e melhor campeonato de motocross da América Latina, né, meu amigo? E um dos maiores do mundo, sem dúvidas. E a gente não tá aqui questionando isso, a gente tá aqui só repercutindo a informação divulgada pela própria organização sobre possíveis soluções de ter mais motos na principal categoria, a MX1, na próxima etapa já. Essas informações já valem para a próxima etapa. Então, Eliel, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Galera do canal do Eliel também que assistir depois aí. Eu não sei se eu gravei aqui tudo, não sei se você vai postar. Se você quiser postar, você pode postar lá na íntegra, que eu gravei tudo aqui para te mandar. Beleza. Um abração a todos e é isso, meu amigo. Obrigadão, a gente volta a qualquer momento com mais informações aí para a audiência dos canais Velocross News e Gate Fechado. Valeu, pilotos, tamo junto.